Um dos meus métodos favoritos para administrar o meu tempo é o chamado Box Method, ou o método das caixas. Esse método é uma das melhores ferramentas de administração do tempo, e é uma técnica que eu aprendi de Tony Schwartz, um dos melhores professores de produtividade. No seu livro The Power of Full Engagement, Tony fala sobre o fato de que a maioria de nós estamos constantemente misturando tempo livre e tempo produtivo. Quando a gente está trabalhando, ainda temos conversações privadas, respondendo e-mails, ou até ficamos com uma consciência pesada por não estar com a nossa família. Ou seja, pelo menos mentalmente, a gente está com eles e não focado no trabalho ou nos estudos. Mas quando a gente tem tempo livre, por outro lado, ainda pensamos no trabalho e às vezes até levamos trabalho para casa. Ou talvez até ficamos com uma consciência pesada de não trabalhar ou estudar mais ainda. Quer dizer que o nosso tempo livre está infectado pelo trabalho e o nosso tempo de trabalho está infectado pelo lazer. E não há uma separação nítida. É isso que Tony Schwartz chama de zona cinza, a zona do nosso tempo que não é nem preto e nem branco. Nem é tempo livre e nem é tempo produtivo. O problema do nosso mundo moderno é que nos encontramos na zona cinza quase o tempo todo. A melhor maneira de resolver esse problema é reservar um tempo determinado todos os dias para o trabalho produtivo. E durante esse tempo, a gente precisa ficar totalmente focado no trabalho e sem distrações. E do mesmo jeito, a gente também precisa reservar um tempo determinado todos os dias para recarregar e relaxar. E durante esse tempo, trabalhar ou até pensar no trabalho é proibido. Você não tem que ter uma consciência pesada durante esse tempo livre, pois você já agendou um tempo para ser produtivo. Esse é o chamado Box Method, ou método das caixas. Você vai reservar determinadas caixas de tempo para o trabalho ou para estudar uma língua, e você também vai reservar determinadas caixas de tempo para relaxar e para afiar a serra. A aplicação mais famosa do método das caixas é o método Pomodoro. Ele foi inventado por Francesco Cirillo no final dos anos 80 e ele recomenda caixas de 25 minutos de trabalho e 5 minutos de tempo livre. Você simplesmente utiliza um timer ou algum cronômetro para medir 25 minutos e durante esse tempo você estuda sem quaisquer interrupções. Uma vez que os 25 minutos acabam, você descansa por 5 minutos. Você pode relaxar e fazer alguma coisa totalmente diferente para recarregar as pilhas. Esse método funciona muito bem, principalmente porque é muito fácil fazer qualquer coisa por apenas 25 minutos. Até mesmo uma coisa que você realmente não quer fazer. Vamos lá, apenas 25 minutos antes de ter uma pausa é fácil. A segunda aplicação do método das caixas é a solução 60-60-30. Esse método foi inventado por Eben Pagan. É semelhante ao método Pomodoro, mas cada bloco contém o dobro de tempo. Em vez de trabalhar por 25 minutos, você trabalha por 50. E em vez de fazer uma pausa de 5 minutos, você faz uma de 10. Assim, um bloco dura 60 minutos em vez de 30. A ideia é fazer 2 blocos de 60 minutos e depois comer uma refeição pequena por 30 minutos. Durante os intervalos, você pode meditar ou talvez levantar alguns pesos ou ler uma revista, mas a ideia importante é fazer alguma coisa totalmente diferente para renovar a sua concentração. A terceira aplicação do método são os 90 minutos de foco. O ritmo que Tony Schwartz recomenda é de 90 minutos de trabalho e 20 minutos de pausa. Quanto mais tempo você passa concentrado no seu trabalho ou nos seus estudos, mais você consegue realizar. Isso é óbvio. E quanto menos interrupções você permite, mais você pode acelerar o seu progresso. O problema é o seguinte, ficar concentrado mesmo por 90 minutos requer prática, e talvez 50 minutos ou até mesmo 25 minutos funcione melhor para você. E isso nos leva à grande pergunta, qual desses métodos é o método certo para você? E a resposta é que nenhum deles é o melhor, porque na verdade depende de vários fatores. Para mim, por exemplo, depende muito da tarefa. Há coisas que eu consigo fazer por 90 minutos sem problema, enquanto eu já canso de algumas outras tarefas depois de 25 minutos. Talvez você ainda lembre que eu até recomendei o método mais drástico no meu livro grátis. O método de estudar por 5 minutos e descansar por mais 5, pelo menos inicialmente. Esse método serve para superar a inércia inicial e para vencer a procrastinação. A segunda pergunta é quanto tempo você tem para estudar? Se você só tem 30 minutos por dia, então o método Pomodoro original é o único que vai realmente fazer sentido para você. Mas se você quiser realmente passar um fim de semana inteiro só estudando para fazer muito progresso em pouco tempo, talvez os blocos de 90 minutos do Tony Schwartz sejam mais adequados para você.
Aqui tem uma regra de ouro. Quanto menos você quer fazer alguma coisa, menor os blocos de tempo devem ser para superar a resistência mental. Se você já ficou viciado nos estudos, você provavelmente pode estudar por 90 minutos seguidos sem nenhum problema. E nesse caso, talvez o relógio sirva apenas para te lembrar de afiar a serra. Mas se você já está cansado, por outro lado, ou se você está sofrendo de um grande ataque de preguiça, aí você pode começar com os blocos menores. Você ainda pode mudar para blocos maiores mais tarde, uma vez que você já superou a inércia.